Estava na Bahia, onde eu fui para lá depois do Vasco. O Bahia não era campeão há muito tempo, o Vitória era bicampeão baiano. E nós conseguimos, eu já contei essa história aí, e nós conseguimos ser campeões baianos depois de vários anos que o Bahia não era campeão. E aí eu tinha que voltar para o Rio de Janeiro, porque meus filhos estavam estudando, e estavam com muita saudade, eu tinha que voltar. Com isso, quando eu anunciei a minha volta, vários clubes se colocaram à disposição para me contratar. O Vasco, o Santos, tinha mais um aí, o Fluminense. E quem me contactou foi Alcides Antunes, que era o diretor de futebol. O Fluminense daquela época era 9 anos sem ser campeão. Mas eu tinha uma origem do Vasco, fui campeão pelo Vasco, essas coisas todas. Eu fui convidado para ir no Fluminense, conversar com os dirigentes, fui conhecer como é que era o clube, que eu só fui lá para jogar, né? E aí conheci vestiário, conheci isso tudo. E aí existe um negócio engraçado nisso tudo. Quando eu saí do lado de fora, do Fluminense, quando eu fui embora, tinha uma faixa. Eu pensei que era uma faixa de boas-vindas, mas não era não. A faixa dizia assim, fora Joel. Mas eu falei assim, mas porra, mas eu ainda nem cheguei, vocês já estão querendo me tirar? E aconteceu isso. Aí nós vimos, o Fluminense da época tinha uns 8 ou 9 jogadores, tinha desfeito o time praticamente todo, tinha feito uma lista que colocou, que eu chamava de 9 condenados, e aí nós começamos a fazer uma equipe, a fazer um time. Eu, Alcides Antunes e o meu saudoso Altair. Altair, Deus o tenha em bom lugar, você foi um cara muito especial para mim e para a torcida tricolor. E nós vimos as posições que nós tínhamos problemas, que nós tínhamos praticamente todas. Nós fizemos um time. Me lembro como se fosse hoje. O Ronald, nós trouxemos do Americano de Campos. O Sorley, nós trouxemos de Curitiba. O Lima, nós trouxemos de Pernambuco. Ele jogava no Sport. O Lira estava na lista desses 11 condenados do Fluminense, embora ele manteve que eu conhecia ele do Vasco. O Dejair também já estava na lista dos 11 condenados, que parece que no último jogo do ano anterior ele tinha perdido um pênalti. O Márcio Costa, nós trouxemos de uma peneira que nós jogamos contra o Bom Sucesso. Eu vi aquele moreninho correndo pra caramba, cheio de vontade, eu trouxe ele pro Fluminense. O Ailton, ele veio do Japão, da Coreia, eu não sei de onde foi, ele veio caiu de paraquedas. O Renato Gaúcho, ele foi dispensado pelo Atlético Mineiro na época, que foi o grande ídolo da conquista. Tinha o Superézio e tinha o Leonardo, que os dois participaram, que eram 2 jogadores que se revezavam. O Leonardo, eu não me lembro de onde que ele veio, se ele já estava no Fluminense. O Superézio já estava no Fluminense. E o Rogerinho era outro jogador que veio da lista dos 11 condenados. Os 11 condenados foram a lista que botaram outros jogadores e iam mandar embora. Eu pedi para ficar, que o nosso time praticamente precisava deles. Nisso, nós fizemos uma reunião com a diretoria e eu falei com eles que era a necessidade de nós sairmos do Rio para a gente fazer um camp fora do Rio. Ou ia para Petrópolis, Teresópolis ou Friburgo. Nós fomos para Friburgo. Chegando em Friburgo, qual a primeira coisa que eu fiz lá? Nós não nos conhecíamos.
nós fizemos um churrasco, cada jogador, não é levando bagaço não, levando a família. Cada jogador levando umas pessoas da família. Levando os filhos, que iam passar o dia lá com a gente. E no final da tarde eles iam embora e no outro dia nós íamos começar o treinamento. Foi assim que começou a grande campanha de 95. Na realidade, nesse ano, o Fluminense estava passando muitas dificuldades financeiras. Muitas dificuldades financeiras. O médico do Fluminense eu conhecia muito bem, chamado Dr. Arnaldo Santiago. Deus o tenha um bom lugar. Foi um baita de um cara que eu conheci e foi meu médico no tempo que eu era jogador no Vasco. E ele falou que o Fluminense estava com dificuldades financeiras. Mas o time era tão unido, tão unido, tão unido, que os jogadores que tinham dificuldades, a equipe fazia uma vaquinha para dar dinheiro para passagem. Vou dar um exemplo. O Márcio Costa, ele vinha de ônibus. Ele vinha de ônibus, acho que ele morava na Barreira do Vasco, se eu não me lembro. Se eu não me esqueço bem. E o Lima, que estava chegando aqui também chegou de ônibus daqui, ele veio de ônibus. A maioria dos jogadores que não tinham carro, que naquela época não era uma abundância, chegavam todos de carro. Eu sei o importante disso tudo, que o time tinha uma amizade e uma união muito grande. E nós fizemos praticamente uma família entre nós, e nós trabalhávamos muito. Praticamente de manhã, de tarde e de noite não tinha reclamação. Por quê? Nós todos naquela época, nós estávamos todos em dificuldade. Praticamente os jogadores, a maioria querendo aparecer num cenário nacional e internacional, e só tinha um jeito para nós. Era ser campeão carioca, que não ia ser fácil. Por quê? Porque era o ano do centenário do Flamengo. E que os torcedores estavam muito revoltados, porque o Fluminense era campeão e tinha perdido uma taça dentro de casa, estavam muito revoltados. E o Flamengo se apresentou sendo carregado por um carro de circo, que ali estavam todas as feras, que era Romário, era Sávio, era Branco, era Jorge Luiz. Enfim, o Flamengo era um time altamente conceituado e fizeram o time para ser campeão. E nós, um time de operário, que nós trabalhávamos muito, nós subimos para Friburgo, trabalhamos em Friburgo, fazemos uma pré-temporada lá. Quando descemos e quando tínhamos 2 períodos nas Laranjeiras, nós treinávamos, almoçávamos e ficava ali dentro do clube fazendo hora para o treinamento à tarde. Foi sacrifício, foi dedicação e muito amor desse grupo. Fomos estrear contra o Madureira, e o Fluminense não dá sorte com o Madureira. Lá em Conselheiro Galvão, o campo encheu. Moral da história, para resumir, o campo lotado, tomamos um gol, aos 44 minutos do segundo tempo, quase mataram a gente. Eu saí pela rua de trás com meu pai, a torcida queria me lixar. E eu pedindo praticamente desculpa, perdão, que nós íamos modificar. Eu não sei se esse jogo foi num sábado ou num domingo. E no outro jogo eu mexi praticamente todo o time. Eu não me lembro com quem nós fomos jogar, se foi com Campo Grande ou com... Não me lembro. Eu só me lembro que a Laranjeira estava lotada, cheia, lotada, com faixa, já pedindo a saída de todo mundo. E o Renato, para pior ainda, o Renato sentiu no aquecimento. Essa competição, o Campeonato Carioca, nessa época, os clubes vinham muito bem. Principalmente os clubes chamados que não tinham poder financeiro alto. Como Madureira, como Volta Redonda. Volta Redonda sempre fez um time enjoado lá na Cidade do Aço. E jogar lá em cima, o Americano de Campos, a gente não pode esquecer do Americano de Campos, jogar contra o time do Caixa d'Água não era mole. Então, eram os 3 times, se você fosse bem com esses 3 times, praticamente você chegava a ser campeão, porque quando os grandes jogavam um contra eles, tinha mais ou menos o equilíbrio. E eu me lembro que nós perdemos para o Madureira de 1-0, para o Volta Redonda, parece 2-1, e para o Botafogo de 1-0. E empatamos 7 jogos e ganhamos 12, ganhamos 18. E foi um campeonato muito equilibrado.
Eu me lembro que nós fizemos um primeiro turno muito ruim, muito ruim. Quando foi começar o segundo turno, nós estávamos no Maracanã e o jogo ruim. Não me lembro qualquer time que foi. Eu acho que foi contra o América, eu não me lembro. Cara, ou jogo encardido, ou jogo ruim. Parece que nós conseguimos ganhar de 1-0, mas só Deus sabe como. Eu falei, eu acho que esse ano não tem jeito não, a coisa faz ruim. Mas de uma hora para outra o time começou a ajeitar, onde até nós conseguimos chegar às finais contra o Flamengo levando, me lembro como se fosse hoje, a vantagem do empate. E já aí nós tínhamos ganho 3 vezes e empatado uma. Nós tínhamos uma maneira de jogar que incomodava o Flamengo. Eu me lembro que teve um jogo que o Flamengo estava ganhando de 2-0 e nós viramos para 4-3. Esse jogo foi um jogo altamente emocionante. E fora os outros, porque jogar contra o Flamengo não era fácil. Mas o nosso time incomodava muito para jogar contra o Flamengo. Tem uma rixa diferente. O Flamengo não gosta de jogar contra o Fluminense e o Fluminense sempre cresce para jogar contra o Flamengo. Eu não sei por quê. Eu não sei porque o Flamengo diz que é filho do Fluminense, uma coisa parecida. É a história do futebol. Não me pergunte o porquê isso. É um ranço que o Flamengo não gosta de jogar com o Fluminense. E o Fluminense tem essas magias de tirar do fundo do poço sempre algo mais para jogar contra o Flamengo.